e vai nos levar para um céu. Gente, os problemas daqui, que se vire, um dia eu vou para o céu, um dia vai ficar tudo para aí, eu não vou levar nada. Nada daquilo que você está se preocupando aqui hoje você vai levar. Porque quando Deus chamar, e olha, Ele não chama, Pastor Paulo, vem, agora você, Diácono Jaime, não. Vai no dia, só um exemplo, que você está aqui, tá bom? Deus não chama diácono, apóstolo, bispo, diácono, pastor. Não, Deus chama os servos. Isso aqui é coisa da terra, diácono, pastor, isso é coisa de igreja. No céu, só vão os servos, os filhos de Deus, que servem ao Senhor. Zaqueu cresceu quando recebeu Jesus com alegria. Versículo 8. Quando Jesus chegou àquele lugar olhando para si, não. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Querido, Zaqueu cresce, ele se torna grande quando generosamente ele resolve dar. Voluntariamente, ele vira para Jesus no meio daquele jantar, daquela festa, daquela comemoração na sua casa, ele levanta: Jesus, eu quero dizer uma coisa, eu resolvo agora dar 50% dos meus bens para os pobres. Zaqueu cresceu quando ele generosamente resolveu ficar 50% menos rico. Ele estava tão alegre, que eu estou tão alegre, olha, o que eu posso fazer para... eu vou dar metade dos meus bens, vou ficar 50% menos rico. Zaqueu cresceu quando resolveu generosamente, espontaneamente, abrir mão de 50% das suas riquezas. Enquanto nos dias de hoje, muitos crentes estão fechando o coração, muitos crentes estão economizando com Deus. Tem crente que está com Bíblia que está faltando até página, mas não compra a Bíblia nova. Ai, minha velhinha, está faltando página, mas também não vai fazer falta, que não está lendo mesmo. Aí fica com aquela velhinha. De vez em quando eu acho umas folhas de Bíblia aí. Gente, olha, não seja econômico nas coisas, seja generoso. Compre uma Bíblia nova, bonita, pega aquela usada, está em condições, dê para quem não tem, ofereça, no evangelismo doa. Olha, tem gente que não economiza na Coca-Cola, não economiza no mercado, mas quer economizar nas coisas de Deus. Eu não estou falando de quem não pode. De quem não pode. Mas às vezes, não, eu só vou à igreja de manhã que é para poder economizar na passagem. Olha, se você está pensando em economizar com Deus, você já está perdendo. Porque com Deus não se economiza não, gente. Porque Deus é quem tem nos dado tudo. E os pobres resolveram ficar com a metade. Zaqueu fez isso. Ele foi grande demais. Ele cresceu muito, ele foi grandioso, com um coração grande. E Jesus não pediu nada a ele, não. Jesus não pediu nada a ele, não. E a gente tem que crescer. Nós temos que aprender, nós temos que crescer com a palavra, crescer com Zaqueu, porque, irmãos, muitas vezes, enquanto este homem nos ensina isso, nós estamos economizando, nós estamos, economizando na oferta, nós estamos economizando até no dízimo. O pastor não sabe quanto é que eu ganho mesmo, eu dou lá como dízimo, mas não é o dízimo. Eu não sei, nem quero saber. Agora, Deus sabe se é ou se não é. Você está entendendo? A questão, irmãos, não é o pastor, nem ninguém que está em nossa vida com Deus. E este homem, ele cresce
de novo e cresce mais, quando depois de ser tão generoso, ele diz o seguinte, ainda no versículo, e tem mais, Jesus, eu vou dar 50% para os pobres, ainda tem mais. Se eu fui injusto, tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele cresce mais uma vez, quando ele se arrepende e se propõe a corrigir os seus erros, as suas injustiças. Hoje em dia, a moda, tá bom, errei, deixa para lá, esquece. Fiz que não aconteceu nada, eu vou ver se eu não evito fazer isso agora, mas não, eu quero saber se eu fiz errado, se eu fiz, eu vou devolver, e vou devolver. Olha, esse homem estava contagiado de uma alegria, que ele não estava nem aí para as coisas que sempre fizeram a sua cabeça, porque agora ele estava feliz, porque ele estava diante de Jesus. Gente, vamos nos voltar para Deus, vamos nos encher do Senhor. Às vezes nós estamos perdendo tempo com muitas coisas, ou estamos valorizando muito outras coisas, irmãos, e hoje o que está em jogo aqui, o que é em jogo durante o culto, quando nós estamos diante de Deus, é a nossa salvação, a nossa vida com Deus. E ele cresce, lá no versículo 8. Quando ele diz, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Ele diz, eu quero corrigir os meus erros. Eu quero terminar aqui com você nesta noite. Ele disse, eu quero corrigir os meus erros. Eu não quero apenas esquecer que eu errei, mas eu quero corrigir. Eu quero saber se eu estou devendo alguma coisa a alguém. Eu quero saber se eu tirei alguma coisa de alguém. Eu quero saber se eu estou devendo um perdão a alguém. Eu quero saber se em alguma coisa eu estou em dívida com alguém, porque eu quero estar em dia. Porque a minha alegria com Jesus não pode mais ser comprometida com coisas desta vida. E diante desses fatos, versículo 9, então Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação. Por quê? Porque o Filho do Homem ele veio buscar o perdido. E um perdido foi achado, e um perdido se encontrou. Porque diz aqui que Jesus veio buscar o perdido. Ele veio buscar e salvar. Irmãos, Jesus veio a este mundo, nos trouxe o Evangelho, porque ele veio nos buscar, ele veio te buscar, ele veio me buscar, ele veio nos salvar. Salvar de quê? Da perdição. Ele veio buscar o perdido. E o problema é que quem está perdido não sabe o caminho. E às vezes demora o perdido descobrir que ele está perdido. Porque muitas vezes as pessoas acham que sabem o caminho. E muitas vezes ocorre aí em algumas regiões que as pessoas se entram na mata e acabam pensando que sabem o caminho e daqui a pouco descobrem que estão perdidas. Então vem o resgate, buscar. E Jesus veio buscar o perdido. Jesus veio resgatar os perdidos. E quem são os perdidos? Aqueles que estão perdidos porque não estão no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Zaqueu, ele estava procurando Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E ele não sabia que Jesus já estava vindo ao seu encontro. Zaqueu queria ver quem era Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Até um ponto da nossa vida, muitos de nós aqui não sabíamos quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era nós. E ele marcou